Fala moçada, cabeças pensantes, professor Cláudio Drummond, junto com vocês para mais umas questões, para resolvermos juntos mais umas questões da prova do Enem acerca da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então vamos, começando com um texto de Manuel Bandeira, já falamos sobre ele, já citamos a geração a qual ele fez parte, a geração da nossa literatura modernista. Muito bem, então vamos ao poema. Canção do vento e da minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Como eu disse anteriormente, um poema de Manuel Bandeira, do Poesia Completa e Prosa, da José Aguilar, 1967. Muito bem, vamos à questão. Predomina no texto a função de linguagem. Então, esta questão aqui, ela vai estar vendo as questões das funções de linguagem, sendo que ela traz uma facilidade em cada enunciado dela, em cada resposta, das possíveis respostas, além de vir com a função de linguagem específica, ela dá uma pequena definição dessa função, o que facilita na hora de resolver a questão. A gente não precisa estar com isso memorizado. Vamos lá. Seria a letra A, fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação. B, metalinguística, porque há explicação do significado das expressões. Letra C, conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação. Letra D, referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos reais. Ou letra E, poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto. Acho que a resposta é bem fácil, até por conta dessas definições, e a gente está se deparando com um poema, o que já nos indica, às vezes a gente fica até preocupado achando que pode ser uma pegadinha. Caramba, tá muito na cara que é a poética, será que realmente é poética? Nesse caso, não tem o que ficar pensando em relação a isso. Se poderia ser outro, obviamente que nesse poema a poética é a predominante, né? Pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto. Olha, que qualquer outro texto teria esse tipo de estrutura, esse tipo de composição, a não ser um texto poético, a não ser um texto com a finalidade da poesia. Então, é uma questão que não é difícil de achar a solução da mesma. Na estruturação do texto, ou seja, ainda em relação ao texto do Manuel Bandeira, ou seja, nessa construção, da maneira que ele foi estruturada, destaca-se a construção de oposições semânticas, oposição semântica, se semântica é significado, a oposição de palavras com significados diferentes, a apresentação de ideias de forma objetiva, ou seja, não subjetiva, que é uma característica do poema, né? O emprego recorrente de figuras em linguagem, como o eufemismo. Eufemismo é aquela figura em que suaviza uma expressão, uma palavra, tenta tornar mais suave, menos agressiva aos nossos ouvidos a sua ideia original. A repetição de sons ou de construções sintáticas semelhantes. Então a gente tem repetição sonora de consoante ou de vogal, por exemplo, e uma construção sintática, ou seja, se é uma questão de inversão de ordem, primeiro vem um complemento para depois vir sujeito predicado, ou seja, nesse caso essa construção semântica é repetida, ou a inversão da ordem sintática das palavras. Aí realmente é puramente a inversão mesmo. Então somente, não a repetição, não só
essa inversão e repetição de sons, mas a gente só percebe essa inversão sintática. Bem, a gente tem a repetição de sons e de construções sintáticas semelhantes. A gente vê sempre a mesma: o vento varria as flores, o vento varria e minha vida ficava cada vez mais cheia. Então a gente percebe que sintaticamente a gente tem a mesma construção. E a repetição dos sons, sim, ó, folhas, frutos, F, ficava, flores, frutos, folhas, né? A gente chama isso de aliteração, a repetição de um som consonantal, exatamente para o quê? Para dar essa ideia de som, de dar musicalidade ao poema. Então, por isso, a gente marca a opção D, a repetição de sons e as construções semáticas semelhantes. Prosseguindo, teatro do oprimido é um método teatral que sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais elaboradas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, recentemente falecido, que visa a desmecanização física e intelectual de seus praticantes. Partindo do princípio de que a linguagem teatral não deve ser diferenciada da que é usada cotidianamente pelo cidadão comum, que ele chama de oprimido, ele propõe condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios do fazer teatral e, assim, ampliem suas possibilidades de expressão. Nesse sentido, todos podem desenvolver essa linguagem e, consequentemente, fazer teatro. Trata-se de um teatro em que o espectador é convidado a substituir o protagonista, ou seja, o ator principal, o personagem principal, e mudar a condução ou mesmo o fim da história, conforme o olhar interpretativo e contextualizado do receptor. Esse é um texto da Companhia do Teatro do Oprimido, disponível no determinado site, e o acesso foi feito em julho de 2009. Muito bem. Considerando-se as características do teatro do oprimido apresentadas, conclui-se que esse modelo teatral é um método tradicional de fazer teatro que usa, nas suas ações cênicas, a linguagem rebuscada e hermética fechada, normalmente pelo cidadão comum. Letra B. A forma de recepção desse modelo teatral se destaca pela separação entre atores e público, na qual os atores representam seus personagens e a plateia assiste passivamente ao espetáculo. Sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, no sentido de proporcionar-lhe autonomia crítica para a compreensão e interpretação do mundo em que vive. Vamos para a letra D. O convite ao espectador para substituir o protagonista e mudar o fim da história evidencia que a proposta de Boal se aproxima das regras do teatro tradicional para a preparação de atores. E a última alternativa, a metodologia teatral do teatro do oprimido segue a concepção do teatro clássico aristotélico, de Aristóteles, que visa a desautomação física e intelectual de seus praticantes. É uma questão que tem muita... Cada resposta fala muita coisa, mas não é difícil entender porque a letra C, a sua linguagem teatral, pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, ou seja, o oprimido, ele se apropria, é acessível, essa democratização torna acessível, no sentido de proporcionar autonomia crítica para a compreensão e interpretação do mundo em que vive. O texto fala, olha, que é usada cotidianamente pelo cidadão comum, ele propõe condições práticas para que o oprimido cidadão comum se aproprie do meio de fazer teatro, assim ampliem suas possibilidades de expressão.
Então, o texto fala muito sobre isso, ou seja, de trocar o espectador, é convidado a substituir o protagonista. Então, é democratizado, é acessível. Não é? Muito bem.